Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula e hoje o nosso assunto é administradora de consórcios, né? Administradora de consórcios, um assunto aí que dificilmente é cobrado em provas de concurso, mas está no seu edital, vamos lá, vamos pagar esse assunto para vocês aí, vamos estudar esse assunto de forma definitiva, de forma que você esteja preparado para qualquer questão de prova de concurso. E como sempre digo, né, o aluno, para ficar competitivo, é aquele aluno que tem a sabedoria, tem a inteligência de estudar na fonte. Professor, qual que é a fonte para estudar esse assunto que é a administradora de consórcio? A fonte principal está aqui, a Lei 11.795 de 2008, né? Então a lei aqui, do 11.795, de 8 de outubro de 2008, ela vem instituir o sistema de consórcio no Brasil. É uma lei muito interessante, eu tenho certeza que no final dessa aula você vai gostar muito aí dessas regras de concurso, aliás, dessas regras do sistema de consórcio. Então, isso aqui é uma lei maior, com certeza, pode ter certeza absoluta que com este conteúdo adquirido nessa aula você está preparado aí para toda e qualquer prova de qualquer questão de concurso. Bacana? Então vamos lá, né? Então, essa lei aqui, ela trata o quê? Do sistema de consórcio, né? Professor, o que é um sistema? Sistema é algo articulado entre si, não é isso? É algo articulado entre si, algo maior que vem o quê? Vem coordenar sistema, todas as partes, né? Então, o sistema de consórcio é instrumento de progresso social que destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços constituído por administradora de consórcios, olha, administradora de consórcio, né? E grupos de consórcio, né? E será regulado por essa lei. Então tá aí para o pessoal aí que vem a ser um sistema de consórcio, né? Professor, vem cá, faz aquela explicação geral, sim? Vou fazer a explicação geral para vocês, né? Então nós temos aqui, só para vocês terem uma ideia, né? A administradora, olha aí, a administradora de consórcio, né? É claro que este assunto aqui nós iremos detalhar no decorrer da aula, vamos detalhar muito esse assunto aqui. Então, a administradora de consórcio, ela é responsável por administrar os consórcios, né? Na administradora de consórcio, né, por exemplo, nós temos o quê? Diversos grupos, olha aí, grupos de consórcio vinculado. Esse grupo de consórcio, né, são distintos entre si, né, claro, né? São vários grupos aí de consórcio e cada grupo com um objeto específico, né? Um objeto aqui, vamos colocar aqui, no caso aqui, o cara quer comprar aqui um veículo, né? Tá aí. Então as pessoas, né, elas vão aderir, né, ao contrato de adesão do consórcio, vão ser os consorciados, então tá aqui. Né, professor, qual que é o objetivo aqui? É se cotizar, né? Se cotizarem, né, é um grande instrumento de quê? De um autofinanciamento, né, um progresso social que destina a propiciar o acesso aos bens de consumo, né? Então todas essas pessoas aqui têm interesse, por exemplo, de comprar este bem de consumo, né? Só que elas não têm direito a ser, não tem aí acesso ao crédito, por exemplo, o crédito é muito caro, então elas podem participar de um grupo de consórcios na qual vão se autofinanciar a compra dos seus consumos. Então isso aí são as figuras. Então nós temos aqui, vamos lá, nós vimos até nesse presente momento 3 figuras importantes, né? Nós vimos a administradora de consórcio, as administradoras de consórcio que são autorizadas, são legitimadas pela lei 11.795 para quê? Então as administradoras de consórcio, preste atenção, elas estão autorizadas a constituir os grupos de consórcio. Cada grupo é independente entre si e não se comunica entre eles, porque cada grupo tem um objetivo específico, cada grupo tem os seus próprios consorciados. Então temos o grupo de consórcio e nós temos ali os consorciados, né? Os consorciados, né, para cada grupo vai constituir um negócio chamado fundo comum, né? Ou seja, vão contribuir para o fundo comum e essa contribuição do fundo comum
vai ser o recurso aí destinado à aquisição dos bens de consumo. Então essa aqui é uma ideia geral do sistema de consórcios. Bacana? Vamos apagar, vamos continuar. Aula muito interessante, aula aí que eu tenho certeza que vai te ajudar, não só na prova, mas no dia a dia aí. Você vai passar a ter uma outra visão aí sobre o sistema de consórcio. Bacana? Leitura novamente, artigo 1º, né? O sistema de consórcios, instrumento de progresso social que se destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços constituído por administradora de consórcio, ou seja, somente administradora de consórcio e grupos de consórcio será regulado por essa lei. Artigo 2º, um dos artigos mais importantes, né? Ele vai tratar o que? Um dos objetivos do consórcio, né? O conceito de consórcio. O consórcio é reunião de pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas e pessoas jurídicas, ou seja, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica podem participar do consórcio. Isso pode ser objeto de sua prova, né? Jurídico em grupo, né? Tanto pessoas ou jurídicos. Então, para caracterizar um consórcio tem que ter um grupo, não pode ser de uma única pessoa, né? Com prazo de duração. Professor, como assim prazo de duração? Esse grupo ele vai se reunir com um cara chamado de prazo certo, né? 36 meses, 50 meses, 60 meses e assim por diante. E número de cotas, olha aí. Número de cotas é o quê? Número de participantes previamente aí previsto no contrato de adesão, né? Cotas determinados, promovida por uma administradora de consórcio. Isso aqui é muito importante, né? O que eu quero falar para vocês? Que apenas, né, as administradoras de consórcio dentro do sistema financeiro nacional que podem operar nessa forma, né? Com a finalidade de propiciar seus integrantes de forma isonômica, ou seja, de forma igualitária, a aquisição de bens ou serviços por meio do autofinanciamento, né? Professor, palavra-chave da administração dos consórcios, né? Desse produto como um todo, né? Do sistema de consórcio. Exatamente isso, é autofinanciamento, né? Autofinanciamento, né? Por exemplo, você coloca aí um grupo com 200 pessoas, por exemplo, né? Um grupo com 200 pessoas, né? Um grupo de 200 pessoas, todo mês a pessoa vai lá e paga lá, todo mês a pessoa paga lá uma parcela. E todo mês, através de lance ou de sorteio, a gente vai estudar esses requisitos quanto à contemplação do prêmio, né? O prêmio do consórcio, a gente vai estudar no decorrer dessa aula. O que acontece? Todo mundo paga uma parcelinha, pega essa parcela e compra o bem de consumo. Então é um autofinanciamento, uma excelente oportunidade para quem não tem direito a acesso ao crédito, né? Inclusive, né, além disso, claro, que esse sistema aqui, a gente vai verificar as formas de remuneração da administradora de consórcio, porque a administradora de consórcio aqui, ela não vai fazer isso de graça, né? Pode ter certeza disso. O que acontece? Ela vai ter uma remuneração muito menor do que cobrado aí no sistema financeiro nacional. Bacana? Vamos lá, vamos ler novamente o artigo 2º para vocês entenderem, porque o artigo 2º é um dos artigos mais citados aqui na lei. Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio com a finalidade de propiciar a seus integrantes de forma isonômica igualitária, né, a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento. Então, a palavra-chave chama-se o quê? Autofinanciamento, né? Esse capítulo 1º do sistema de consórcio, a gente fala aqui conceitos fundamentais. Então, a seção 1, a gente vai falar desses conceitos fundamentais. O artigo 2º, ele falou do quê? Do consórcio, né? E agora a gente vai falar do grupo de consórcios, né? Grupo de consórcio é uma sociedade não personificada, constituída por consorciados para fins estabelecidos no artigo 2º, né? Então vamos lá, professor, grupo de consórcio, né? Olha aí, grupo, atenção, ó, de consórcio, né? O que acontece? Nós já vimos que todos os grupos de consórcios, obrigatoriamente, tem que ficar vinculado a uma administradora de consórcios, né? Professor, e a conceituação da administradora de consórcios, né? A gente vai estudar no artigo 4º, né? Salvo engano, no artigo 4º. A gente vai verificar a característica dessa figura aqui. Então, este grupo de consórcio, isso pode cobrar, é uma sociedade não personificada, né?
Professor, não personificada significa que não é uma pessoa jurídica, né? Aqui não é uma entidade, por exemplo, aqui, isso aqui não é uma empresa limitada, uma microempresa, uma sociedade, é não personificada, né? Por que ela não é não personificada? Porque ela está vinculada à administradora de consórcio, né? Inclusive, a administradora de consórcio, ela gerencia aqui diversos grupos, né? Temos diversos grupos administrados, bacana. Então isso vai, cara. E a formação, o que está dizendo? Constituída por consorciados, são aquelas pessoas que vão se reunir para o quê? Para os fins estabelecidos no artigo 2º. Professor, qual que é o artigo 2º? É buscar o autofinanciamento de suas prioridades de consumo. Então esse aqui é o grupo de consórcio. Muita atenção, é uma sociedade não personificada. Se é uma sociedade, é mais de uma pessoa, né? Ou seja, são vários consorciados, né? Aqui, vários consorciados que vão fazer parte de quem? Deste grupo, né? Aí vão fazer parte, vão se unir e vão fazer parte desse grupo, né? Vão contribuir para esse grupo, porque cada um desse aqui, cada consorciado aqui tem direito a uma cota, né? Uma cota que vai ser uma destinação específica porque ele compôs. Bacana? Então esse aqui é o conceito de grupo de consórcio. Então é uma sociedade não personificada. Se é uma sociedade, significa dizer que é mais de uma pessoa, claro, né? Parágrafo 1º, vem comigo, né? O grupo de consórcio será representado por sua administradora, que é a administradora de consórcio. Só existe grupo de consórcio vinculada à administradora. Preste atenção nisso. Em caráter irrevogável e irretratável, né? Professor, como assim, professor? Então, o grupo constituído obrigatoriamente tem que estar vinculado a quem? Uma administradora. Professor, eu posso revogar essa representação? Não pode, porque o legislador foi claro. Caráter irrevogável e irretratável. Professor, o que é irretratável? Eu quero alterar o administrador. Pode? Pode. Não pode, aliás, não pode. Por quê? Porque essa representação do grupo de consórcio, uma vez o grupo constituído, aliás, o grupo somente é constituído com ação direta da administradora, então ela é de caráter irrevogável, irretratável, ativa ou passivamente, né? Como assim ativa? Que a administradora vai defender os interesses dos consorciados, né? Passivamente, né? Um consorciado se sente prejudicado pela administradora, então ele vai o quê? Ele vai agir judicialmente contra quem? Contra a administradora, em juízo ou fora dele, na defesa dos direitos e interesses coletivamente considerados e para a execução do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, né? Então tá aí para vocês a responsabilidade da administradora. Então ela responde, né? É de caráter irrevogável e retratável, bacana, né? Parágrafo 2º, né? O que acontece? Como aqui é uma sociedade, uma sociedade não personificada, o que acontece? O interesse do grupo de consórcio, né? O interesse do grupo do consórcio prevalece sobre os interesses individuais do consorciado. Olha aí, gente, um conflito de interesses, né? Então, assim, o interesse coletivo vai sobrepor ao interesse individual. Professor, por que isso? É muito claro, grupo de consórcio. É uma sociedade não personificada, né? Então aqui vai prevalecer o direito coletivo dos consorciados, né? Excelente questão de prova, né? Então aí quando tiver uma demanda judicial, com certeza o juiz vai ter que decidir sobre o quê? Sobre o interesse coletivo, né? O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado, né? Bacana? Vamos continuar, né? Parágrafo 4º ainda, né? Terceiro, aliás, o grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais e possui patrimônio próprio e não se confunde com o de outro grupo e nem com a administradora própria. A gente já começou da forma o sistema de consórcio. Então nós temos aqui, gente, só atenção, nós temos a administradora, ok? A administradora, tá? Uma pessoa jurídica, ela é personificada, né? Ela tem personalidade, aí. Ela tem personalidade jurídica, aí, ela tem personalidade jurídica. Bacana, né? Tem personalidade jurídica. Então, a administradora de consórcio, ela vai ter o quê? Diversos grupos, né? Vou pôr aqui grupo 1, grupo 1, né? Grupo 2, né? Grupo 3. Isso aqui é interessante. O que está falando aqui?
O grupo de consórcio, exatamente esses grupos aqui, 1, 2, 3, né? Ele é autônomo, né? Ou seja, cada um tem a sua autonomia, cada um anda sozinho, cada um não depende do outro, né? Aos demais, cada um anda sozinho, né? Olha aí, e possui patrimônio próprio, né? Então, cada grupo, ele vai ser constituído por um fundo comum. Aí, ó. Um fundo comum. Esse fundo comum é o patrimônio, tá? É o patrimônio do grupo, né? Ok. Que não se confunde com o de outro grupo, então cada grupo vai ter seu fundo comum, ok? E nem com o da própria administração. Ou seja, né? Esse grupo aqui está sobrando dinheiro, por exemplo, né? O grupo 2 está faltando dinheiro. Eu tiro, eu posso, assim que vai cobrar, se vai ser cobrado na sua prova. Então é permitido, né? Com base no parágrafo 3º do artigo 3º, retirar, remanejar provisoriamente recursos do grupo 1 para atender a insuficiência de caixa do grupo 2? Não pode, né? Por que não pode? Porque o patrimônio ele não se comunica lá. O grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais. Cada um tem a sua autonomia, né? Toma suas decisões ali, que não se confunde com outro de outro grupo. Não tem caixa único aqui, né? E nem com a da própria administradora. A administradora está precisando de um recurso, aí ele pode aí utilizar o recurso dos grupos? Não pode, né? Por que o legislador quis fazer com isso aqui? Ele quis o quê? Preservar o patrimônio dos grupos, né? Porque os grupos, o quê? Eles vão defender o interesse do consorciado, né? Daquela pessoa que quer fazer o seu autofinanciamento. Então, ele quis o quê? Com o parágrafo 3º, trazer uma proteção ao fundo comum de cada grupo, onde não vai se confundir nem com outros grupos e muito menos com o da administradora. Sobre isso, a gente vai falar um pouco mais ainda no decorrer da aula, porque nós temos um artigo que vai clarear, especificar e detalhar ainda mais essa situação. Então, o patrimônio de cada grupo de consórcio não se confunde com o outro. Bacana? Vamos lá, parágrafo 4º, né? Os recursos dos grupos geridos pela administradora de consórcio serão contabilizados separadamente. Olha aí. Então, o parágrafo 4º, ele vem contribuir, né? Vem o quê? Ajudar a implementação do entendimento do parágrafo 3º, né? Do parágrafo 3º, a gente viu que o patrimônio do grupo ele é independente, não se comunica nem com outros e muito menos vai se comunicar com quem? Da administração. Aqui está dizendo. Inclusive, vai ter uma contabilidade separada. Cada grupo tem uma contabilidade separada até para fins de prestação de contas, ok? Parágrafo 4º, vem comigo. Qual que é a figura do parágrafo 4º, né? O parágrafo 4º, ele vai trazer o quê? A figura de quem? Vai trazer a figura do consorciado, eu e você, né? Professor, e aí, você participa de consórcio? Participo, né? Hoje, tá? Eu participo de um consórcio de um veículo, né? Já estou pagando esse consórcio já faz algum tempo, né? Fiz a conta dele, infelizmente aí a taxa de administração está muito elevada, né? E eu não vou fazer, então, esses consórcios, cara, ó, vou bater real para vocês, né? Esses consórcios feitos aí pelos bancos comerciais, cara, é fria, porque eles colocam a taxa de administração muito elevada, né? Muito elevada. Então é muito melhor você ir dos consórcios aí, administrada por concessionárias de veículos, caso ali especializadas no segmento, que é muito mais vantajoso. Bacana? Então, consorciado. Qual que é o conceito do consorciado, segundo a lei 11.795? Vem comigo. Consorciado é a pessoa natural ou jurídica que integra o grupo e assume a obrigação de contribuir para o cumprimento integral de seus objetivos. Qual que é o objetivo? É o autofinanciamento para aquisição de bens de consumo, né? Observada o disposto no artigo 2º, que é o autofinanciamento. Então, de novo, consorciado, pessoa natural ou jurídica, ou seja, qualquer um pode participar de um consórcio, né, que integra grupo, né? Todo consorciado participa de um grupo e, claro, todo grupo administrado responde para quem? Responde para gerenciado por uma administradora de consórcio, né? Claro, o consorciado ele vai assumir a obrigação de contribuir. Qual que é essa obrigação de contribuir? Pagamento pecuniário aí de suas cotas, né, para o cumprimento integral de seus objetivos, observado o disposto no artigo 4º. Bacana, né? E aí, professor, aí nós finalizamos, né, a seção 1. Essa seção 1 são disposições gerais, conceituais. E agora nós vamos falar de assuntos interessantíssimos, né? Primeiro, administradora de consórcio, né? Nesse momento da aula, você já sabe o quê? Que é a administradora de consórcio que forma o quê? Os grupos de consórcio. E nós,
pessoas, né, naturais, no caso, ou pessoas jurídicas, serão os consorciados que vão aderir, vão participar do grupo, né? Artigo 5º. A administradora de consórcios, preste atenção, é pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltada à administração de grupos de consórcio. Olha aí, né? Constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima nos termos do artigo 7º do inciso 1, né? Ou seja, vamos lá, né? Vamos lá, rapidão. Então nós temos aqui, ó, a administradora de consórcio, né? Ok, bacana, né? Tá aqui. Qual que é o objeto principal da administradora de consórcio? Fazer o quê? Vou até anotar aqui, ó. Fazer a gestão de quem? Dos grupos. Grupos de quê? Consórcio. Bacana, né? Grupos de consórcio, né? Essa é a gestão. Nós já vimos o quê? Que o patrimônio de cada grupo não confunde com a administradora. Aí vem mais, vamos lá, tá? Constituída sob a forma. Então, essa pessoa integrante do Sistema Financeiro Nacional, a administradora de consórcio, tá? Obrigatoriamente ela tem que ser uma companhia limitada, ok? Cotas limitadas, ou pode ser uma sociedade anônima, tá aí. Aí vem, vamos arrematar. Nos termos do artigo 7º, inciso 1. Professora, administradora de consórcio, agora eu quero ver se você sabe, né? É uma entidade que compõe o Sistema Financeiro Nacional? Sim. Ou seja, ela vai ter que ter o quê? Autorização, olha aí, a autorização de quem? Do nosso Bacen. Então, o Bacen vai ser a entidade supervisora dessas entidades maravilhosas chamadas administrador de consórcio. É claro que o legislador, aliás, que o examinador pode querer cobrar isso de vocês, né? Então agora, a seção 2, a gente vai falar todos os detalhes importantes sobre essa pessoa jurídica, né? Essa pessoa jurídica aí que compõe o Sistema Financeiro Nacional, que é a administradora de consórcio. Bacana? Vamos lá, vou ler novamente aqui o artigo 5º, dada a importância do artigo 5º. A administradora de consórcio é uma pessoa jurídica prestadora de serviços com objetivo social principal voltado à administração, gestão de quê? De grupos de consórcio. Bacana, né? Ok. Constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, uma SA, tudo bem? Vamos lá. Nos termos do artigo 7º, inciso 1, ou seja, o artigo 7º é o quê? O órgão competente para realizar a fiscalização, ou seja, necessita de autorização do Banco Central. Faz sentido? Claro que faz sentido, porque é uma entidade aqui, né? É uma entidade aí pertencente ao Sistema Financeiro Nacional. Claro, o Banco Central aí está sob a tutela, a supervisão do Banco Central. Bacana? E agora vamos para os parágrafos, né? Então vem comigo aqui, né? A administradora de consórcio deve figurar no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, né, na qualidade de gestora de negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses e direitos, né? E aí, professor, vamos comigo, vamos explicar, tenho certeza que você está entendendo. É assim que você fica competitivo, batendo artigo por artigo, dispositivo por dispositivo e, claro, fazendo aquela interligação, aquele estudo sistêmico, né? Professor, e aí? Cara, tem um assunto aqui que já apareceu 3 vezes, né? 3 vezes, por adesão, né? Por adesão. É claro que esse por adesão está no decorrer da aula. Professor, eu quero participar, professor. Eu quero participar de um grupo de consórcio. Tudo bem, você vai ter que assinar um contrato. Este contrato que você vai assinar, ele é classificado no direito civil, para este caso, um contrato de adesão. Tá aí. Então, por isso que fala por adesão, né? Então, aqui, contrato de participação do grupo de consórcio, né? Então, a fórmula para regulamentar, a fórmula aí que nós temos aí para oficializar a sua participação, o consorciado no grupo de consórcio, é um contrato, né? Um contrato de participação do grupo. Esse contrato, na figura do direito civil, ele é classificado por adesão, ou seja, você não pode discutir as cláusulas, você tem que aderir
ou não aderir àquele contrato, né? Tá? A gente vai estudar sobre isso. Ok, então vamos lá, de novo. A administradora de consórcio deve figurar no contrato, né? Então nós temos lá o contrato, né? Olha aí, nós temos o contrato, né? Tá aqui o contrato. Tá lá no contrato, então nós temos aqui, ó, essa figura aqui, que é da administradora. Então, essa administradora aqui, nós sabemos que a administradora que está formando, isso aqui é um grupo, ó, grupo de consórcio, ok, né? Ó, a administradora de consórcio deve figurar no contrato, nesse contrato, ou seja, na qualidade de gestora. Então, ela vai realizar o que? A gestão. Ela é a administradora desse grupo, tá? Então, quando você vai aderir, você tem que saber que quando você aderir, quem que vai administrar o contrato vai ser a administradora de consórcio. Bacana, né? Gestora dos negócios, dos grupos. Além disso, ela vai ser mandatária. Olha aí, ó. Ela tem atos mandatários de seus interesses, ó. Então, ela, na figura de gestora, ela vai ter que defender mandatária dos seus interesses e direitos dos grupos aí, do grupo que faz parte. Então ela é a pessoa aí que defende, que responde sobre o grupo, né? Sobre o grupo de consórcio, né? O grupo de consorciados aí, tudo bem? Então isso que diz o parágrafo primeiro. A administradora de consórcio, né, deve figurar no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão. Esse por adesão é o tipo de contrato que nós deveremos assinar para participar. Qual que é a qualidade dela? Qual que é a responsabilidade? O que o legislador atribuiu aqui para a administradora do consórcio? Ela vai ser a gestora dos negócios, dos grupos e de mandatária de seus interesses e deveres, né, e direitos aí. Então essa aí é a responsabilidade da administradora de consórcio, né? Uma pessoa fundamental, né? Então vem comigo, né? A partir do momento, né? Olha só, que ela é a responsabilidade sobre isso, é claro que ela vai responder, ela tem o quê? Ela tem obrigações em relação ao patrimônio. Tudo bem, professor, e aí? O parágrafo 2º da lei, além disso, está trazendo o quê? Atribuições específicas para quem? Para os diretores, olha aí, diretores, gerentes, prepostos e sócios como função de gestão na administradora do consórcio. São depositários. Gente, olha só, ó, então os diretores da administradora de consórcio, os gerentes, os prepostos e sócios com função de, sócios com função de quê? De gestão da administradora. Professor, como assim sócios na função de gestão da administradora? Por exemplo, né, você pega uma empresa qualquer aí, uma limitada, porque nós sabemos que a administradora, nós temos lá 3 sócios, 3 cotistas, né? 3, o primeiro tem 50%, o segundo tem 25%, o terceiro tem 25%, né? O cara que tem 50%, ele no contrato social, ele é o sócio gerente, ele é o sócio, né, que tem a gestão da empresa. Então, tão somente esse sócio que tem a gestão da administradora que ele vai responder. Os demais não estão inclusos no rol do parágrafo 2º, primeira parte, ó. Então, os diretores, os gerentes, os prepostos e os sócios com função de gestão da administradora são depositários. Professor, o que é depositário? É quem vai receber e quem recebe alguma coisa tem a responsabilidade pela guarda. Professor, o que essas pessoas vão receber? Vão receber o numerário, o quê? As cotas, o dinheiro dos consorciados. Então, ele vai ter a responsabilidade. E aí, o que diz aqui o parágrafo 2º? Olha só, então essas pessoas que têm gestão, que são responsáveis aí, tá? Que são responsáveis aí pelo patrimônio do grupo. O que acontece? Ó? Para todos os efeitos das quantias que a administradora receber dos consorciados na sua gestão, até o cumprimento da obrigação assumida no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, respondendo pessoal e solidariamente, independentemente da verificação de culpa, olha aí, pelas obrigações perante os consorciados. Então,
a lei foi bastante clara nesse sentido, que os diretores, gerentes, prepostos, sócios com função de gestão, eles vão responder pessoal. O que é responder pessoal, né? Vamos supor, né? Vamos colocar aqui, né? Aqui, só para vocês entenderem aqui, isso aqui é um termo jurídico que chama de despersonalização da pessoa jurídica, né? Então, o que acontece? Só para vocês entenderem, tem uma limitada aqui, ó, tá? LTDA, uma limitada aqui, uma empresa limitada, tá? Vamos supor que TDA, LT, né? Ok, LT, DA, né? Uma limitada. Vamos supor que essa limitada aqui tem um capital social de R$200 mil. Pela regra do direito empresarial, diz o seguinte, que os sócios, né, somente vão responder, tá, até o limite de R$200 mil, tá? Isso está dizendo. O que está dizendo aqui? Isso aqui está falando, não, essa regra do direito empresarial não vale para essas pessoas. O que vale? Respondendo pessoal e solidariamente, ou seja, né, aqui, essa regra aqui significa dizer o seguinte, né, que não quer confundir o patrimônio da pessoa jurídica com o dos sócios, né, com os proprietários. Responderão pessoal. Vamos supor que o valor do dano, vamos colocar aqui, ó, que o valor do dano seja de R$1 milhão. Aí. O valor que a administradora causou ao grupo é de R$1 milhão. Então, tanto os diretores, os gerentes prepostos, né, para o quê? Satisfazer aí, para eliminar esse dano, né, além dos R$200 mil da empresa, ele vai afetar o patrimônio pessoal de quem? Dos diretores, gerentes, sócios aí, né? Além disso, solidariamente significa dizer o seguinte, que o prejudicado pode processar todo mundo ao mesmo tempo, né? Olha aí, independentemente da verificação de culpa, né? Ah, professor, mas eu não tive culpa, eu fui enganado, né? Olha aí, que na prova vai colocar dolo, vai colocar intenção, né? Ou seja, independentemente de culpa, pelas obrigações perante os consorciados, né? Então temos aí uma obrigação de pagar R$1 milhão. Então todos os diretores, gerentes, prepostos, sócios com função de gestão da administradora vão responder pessoalmente, ou seja, com seu patrimônio pessoal. Esse patrimônio pessoal não é o patrimônio da empresa, né? E solidariamente, ou seja, todo mundo junto na ação aí, independentemente da verificação de culpa, né? Ok, pelas obrigações perante os consorciados, né? E aí, professor, é uma obrigação, pode ter certeza aqui que o legislador pegou pesado, né? Ele quer trazer o quê? Credibilidade a esse produto de consórcio, né? Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui, né? A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração. Professor, o que significa aqui o parágrafo 3º, né? Este parágrafo 3º significa dizer o seguinte, puxa, então o que a administradora vai ganhar? Qual que vai ser a sua remuneração, né? A sua remuneração, entre outras que a gente vai estar falando para vocês, é o seguinte, né? O direito à sua remuneração vai ser a taxa de administração, tá aí. A administradora de consórcio tem o direito à taxa de administração. Então, essa taxa de remuneração vai ser o quê? A título de remuneração pela formação, ela que forma o grupo, a organização e a administração do grupo de consórcio até o seu encerramento deste, conforme o artigo 32, né? Então é o seguinte, ela vai receber essa taxa até o quê? O encerramento do grupo. A partir do momento que encerrou o grupo, claro que ela não tem o quê? Mais direito a essa taxa de administração que é paga, que é um percentual, aí, um valor fixado em relação à cota do consórcio que você tem. Bacana, então ela tem que ser remunerada por isso, com certeza. Aqui, essa lei profissionalizou a questão do consórcio. Bem como recebimento de outros valores. Então, vamos lá. Vem comigo aqui, né? E aí, professor, o que ela tem direito? Qual que é a remuneração da administradora de consórcio? Primeiro, taxa de administração, bacana, né? Aí vem bem como o recebimento de outros valores, olha, outros valores, outra remuneração, expressamente previsto no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão. Ou seja, no contrato de adesão lá, outras definidas no contrato, né?
Observados ainda o artigo 28, ou seja, né, o cara foi lá, ele atrasou a prestação do consórcio, então vai receber o quê? Multa e juros. Parte dessa multa e parte desses juros poderão ser o quê? Fazer parte da remuneração da administradora. E o artigo 35, a taxa permanência, né? A taxa permanência, ela ocorre depois do encerramento do grupo. A gente vai falar isso para vocês, né? É a taxa permanência depois. Então, são aqui as formas de remuneração. Isso pode ser cobrado em prova? Com certeza, né? Então, taxa de administração é a principal delas, né? Vem comigo, parágrafo 5º, né? Os bens e direitos adquiridos pela administradora em nome do grupo de consórcio, inclusive os decorrentes de garantia, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o seu patrimônio. Observado que, né? Olha que coisa interessante, né? Então nós temos aqui, gente, atenção, né? O parágrafo 5º, cara, nós estamos estudando o quê? A seção 2, que é da administradora de consórcio, né? Então deixou bem claro, lá atrás a gente já falou sobre isso, agora ele vem reforçar. Ó, então nós temos aqui, ó, nós temos a administradora, tá aqui. Tá? Pessoa jurídica, ou SA, o Banco Central autorizou, tudo bem, né? Ó, então, ó, os bens e direitos adquiridos pela administradora em nome do grupo, né? Então nós temos aqui, ó, um grupo, ok, tá? Nós temos um grupo. Esse grupo, a formação dele é destinado à compra desse tipo de veículo, por exemplo. Tá aqui, pode? Claro que pode, né? Tá aqui. Então, quem que vai comprar o veículo? Quem compra o veículo é a administradora, em nome do grupo, porque é a administradora que faz o quê? Os atos de gestão, já expliquei isso para vocês. Aí vem, inclusive os decorrentes de garantia. Professor, inclusive os decorrentes de garantia. Ou seja, pode o contrato lá de adesão dizer o seguinte, você tem que dar uma garantia, né? Esse carro pode ser alienado, tá certo? À administradora. Porque você foi lá, por exemplo, vamos lá, ó, inclusive os decorrentes de garantia. Um cara foi lá, se a gente vai ver que a contemplação do prêmio ela pode ser por sorteio ou por lance, né? Vamos supor que o cara, na primeira assembleia, o cara teve a felicidade, teve a sorte de quê? Bingo. Foi lá, bingo, né? Ou seja, ele ganhou, ele foi sorteado. Ele pagou uma parcela só. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui, a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.